Bom dia a todos. Vamos para a nossa aula diária. Vamos falar sobre um segundo princípio da ímpar, certo? Lembrando, então, que a gente está trabalhando cada dia mais os elementos da nossa cultura, né? A cultura é aquilo que acontece na empresa e ela é moldada por valores, por crenças, por comportamentos. Então, eu queria aqui dividir com vocês hoje o nosso segundo princípio. Já fizemos a nossa aula sobre somos maduros, assumimos a responsabilidade e compromissos, que tem a ver com responsabilidade. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso segundo princípio. Somos organizados e planejados. Usamos o tempo com maestria, que tem a ver com organização, tá? E o que eu teria a refletir sobre esse princípio? Deixa eu animar aqui só para parar. Aí. Somos organizados e planejados. Usamos o tempo com maestria. Por que é importante esse princípio? Uma das coisas que foi ficando muito claro com a evolução da empresa, no comecinho da empresa, né? Eu e o Cristiano lá fazendo as coisas acontecer. Chegou uma hora que eu estava num estado muito precário de estresse. Mas era muita coisa. Porque eu e o Cristiano tinha que fazer tudo, né? Então, desde conhecer novos clientes, fazer novas vendas, mandar boletos para o cara, fazer post, pesquisar assuntos para social media, aprender a mexer no Photoshop. Na época a gente nem gerava resultado ainda. Não era tanto foco no lead, assim, era mais social media que a gente fazia. Então, o cliente cobrando resultado, então a gente fazia alguns clientes lá de pizzaria, bares, então eu tinha que sempre estar pensando numa promoção, tinha que patrocinar, a gente impulsionava os posts para gerar comentários, tinha que responder comentário, enfim, tinha que fazer milhões de coisas e o tempo era um problema. Principalmente porque chegou um momento que eu percebi que eu era zero organizado e zero planejado. Então, eu fui aprendendo com isso, né? E daí eu fui, como um protagonista, estudar esse assunto. Daí estudei bastante, pesquisei bastante, vi muito vídeo, li muito livro, fiz curso. E essa cultura de organização a gente foi criando baseado nos perrengues. Baseado em tanta cagada que a gente estava dando. E eu percebi que é uma dor muito grande de muitas agências, né? Muitas agências ainda, né? Lógico que muita gente já está nesse conceito, mas ainda organização é uma coisa que eu lembro quando eu participei lá da mentoria também, com o Ricota, quando eu mostrava os controles, os planilhas que a gente tinha, o próprio Ricota tinha interesse em querer saber mais, porque ele já via que era uma coisa bem legal, né? Então, a gente tem um nível legal de organização. Tem a melhorar, lógico, sempre tem a melhorar, mas já é uma coisa que é um diferencial nosso, esse jeito de lidar com o tempo, tá? A organização, ela traz paz mental, tá? Quando você não está organizado, quando você não tem visão do que vai vir pela frente, qualquer pensamento teu de catástrofe, ele vai tomando conta. Tipo assim, cara, será que vai dar tempo? Será que não vai? O que tem essa semana? Então você fica num constante estado de alerta, que é a famosa ansiedade também, né? O ansioso, ele está no estado de alerta ali. O que vai rolar daqui a pouco? Será que um leão vai vir aqui me comer? Esse estado de alerta, ele é muito ruim, porque ele te libera cortisol, tá? Que é um neurotransmissor que é muito ruim, esse estado de alerta. Ele é importante para nossa vida, para milhões de coisas, mas não para ficar soltando cortisol o dia inteiro. Quando você fica soltando cortisol o dia inteiro pelo estado de tensão, você tem muitos malefícios. Um deles, por exemplo, a galera da criação é muito afetada na criatividade. Né? Se você está muito estressado, está com muito cortisol, cara, dificilmente você vai estar no estado tranquilo, de flow ali, para você conseguir ter ideias muito boas. Interfere em todas as áreas, tá, pessoal? Porque também quando você está tenso, para você fazer uma boa análise, por exemplo, prejudica em todas as horas. Tá? Então, a organização, ela te traz paz mental. Por quê? Porque você limpa
aquela quantidade gigantesca de coisas, e você consegue enxergar que naquele dia você tem aquilo para fazer. Ponto. Né? Então, só de você, o conceito que a gente já faz na empresa de montar o dia e ter praticamente a semana já montada, também você percebe, porra, beleza, tem 50 coisas que eu poderia estar fazendo, mas essa semana eu escolhi fazer 10. Então, a paz mental também é importantíssima. Né? Tem muita cultura das agências ali que ficam entregando jobs e aquela emoção toda, e será que vai dar tempo ou não? E as pessoas comemoram, porque daí todo mundo se fudeu para conseguir entregar um job na sexta-feira à noite, ficamos até 2 horas da manhã, e isso faz parte da cultura, das histórias das empresas. A gente passa por esse perrengue também, mas a gente não tem muito orgulho disso. A gente quer trabalhar para conseguir entregar as mesmas coisas até o nosso horário combinado. Profissionalismo. Quando a gente tem uma cultura organizada, as pessoas são organizadas na nossa empresa, o cliente fica feliz. O cliente olha e fala: porra, esses caras são profissionais. Muitas das vezes a gente é muito mais organizado que o nosso próprio cliente. E a gente pode ajudar o cara se espelha ali na gente. Se o cara vem com uma campanha do nada, do dia para a noite, a gente vai mostrar para ele que não é que a gente não quer trabalhar rápido, é que ele quer desorganizado. Né? A gente pode contar para ele que a campanha de Natal das empresas praticamente já está pronta, né? Os caras já estão planejados, assim, já está tudo programado. As empresas profissionais, elas trabalham com planejamento. Eu lembro que eu tive eu fiz MBA em gestão de negócios e tinha uma matéria que era planejamento, né? Que era gestão de projeto, etc. E eu lembro que o professor era um cara muito foda e ele era da La Violeteira, que é aquela empresa que faz embutidos, azeitonas, vários produtos assim alimentícios. E eu lembro que era tipo, era muito legal você ver o planejamento deles, porque o planejamento deles exigia muitas mudanças para todos os produtos, assim. Porque eu lembro que tipo a azeitona era colhida do tempo tal até o tempo tal. Então ele tinha que aumentar em 3 vezes a quantidade de funcionários no primeiro trimestre do ano para conseguir chegar no Natal e a cesta de Natal tá pronta. Então, quando você vai entrando e aprofundando em planejamento, gestão do tempo, você vai percebendo que o tempo ele pode ser teu amigo ou teu inimigo. Só que ele existe, ele já existe, ele não vai mudar. Ou a gente se ajusta e fica amigo do tempo, ou ele vira um inimigo. Né? Então, quanto que a gente pode cada vez mais estar aprendendo em que coisas que eu posso evitar? Que coisas que eu já posso prever que vão acontecer? Né? Daí entra o calendário de social media, entra o calendário do ano. Eu sei que meio que as mesmas coisas vão acontecer. Não vai ter tanta novidade. Né? Produtividade. Quando eu uso melhor o meu tempo, eu consigo produzir mais no mesmo tempo. E o principal, o mais mágico, não trabalhando mais. Você produz mais e num estado mais tranquilo. Então, realmente, você tem muitos ganhos em ser uma empresa organizada, entender de gestão do tempo. Porque o foda é você ficar patinando, estressado, entregando pouco e perdido. Porque você se fode muito mais, você gasta muito mais energia, assim, entendeu? E no final do dia você produz muito menos. Então, você faz mais com menos, realmente, né? Porque você planejou, porque você gastou tempo estratégico, né? Lembrando que já tem aula sobre tríade do tempo e pensamento estratégico e operacional. Então, uma pessoa que se organiza mais, ela produz muito mais. Hoje, com certeza, eu produzo muito mais do que há 8 anos atrás, mas muito mais. O Fernando, que faturava 10 mil, era muito mais estressado e mais infeliz do que o Fernando que produz hoje. E o Cristiano também, enfim, todo mundo que vai se organizando mais consegue produzir mais e com mais tranquilidade. Você até brinca com a Kimber, né? Que a Kimber está com um problema ali, porque ela está muito tranquila. Realmente, ela está produzindo muito mais, coisas muito melhores e muito mais de boa, porque ela está dominando a parada. Usamos o tempo com maestria. A palavra maestria, pessoal, vem de virar mestre numa coisa. E a gente só vira mestre numa coisa
quando a gente treina muito sobre isso. Então, lembra que eu falei sobre isso? Gestão do tempo, organização, planejamento é uma habilidade, é uma disciplina na tua vida. Né? Você virou engenheiro, você virou marqueteiro, você virou designer. Gestão do tempo, produtividade, coloque como uma matéria que você tem que aprender. E para você ficar boa nela, você vai testando. Né? Eu estou mudando, às vezes, meus controles e jeitos de ver até hoje. É uma coisa que você vai mudando com o tempo. Eu estava estudando esses dias também, atualizando meus estudos sobre produtividade, sobre Todoist, que é um aplicativo que eu ainda vou trazer para vocês. E eu estava estudando lá com um cara que é um dos maiores especialistas do mundo lá. Ele mudou no jeito dele ver toda a matriz de produtividade de um ano para o outro, praticamente inteiro, porque ele foi percebendo o que funciona ou não. Então, lembre, tipo, esse cara daqui a pouco vai escrever um livro, para daqui a pouco ter um sistema que vai dizer o que esse cara está falando, que é a referência no mundo sobre isso. Como que o cara faz? Testando, vendo na prática o que funciona ou não. Né? Então, como que eu posso me organizar mais aqui no meu dia? Como que eu posso... Puta, eu tenho que fazer análise, eu sou performance. Que horas que eu posso fazer análise? Que tipo de análise que dá? O que eu posso agrupar no mesmo tempo? O que eu já posso prever? Que tipo de controle eu posso criar para conseguir acompanhar isso de uma melhor maneira? Né? Putz, eu estou criação. Como que eu posso fazer ali um processo que fique mais rápido, de ter mais ideias, e isso eu já me organizo, já deixo isso aqui guardado, porque eu sei que isso aqui uma hora eu vou ser exigido, e como que eu posso, em 2 horas, pensar em campanhas para mais clientes, num brainstorm junto com o meu colega, enfim. Se eu entendo que o assunto produtividade ele nunca está encerrado, eu consigo ter novas ideias. Se eu entendo que eu já estou no talo, eu não evoluo mais. Entendeu? Se eu chegar e falar, fulano, por que você não produziu mais? E você automaticamente já responde porque eu tive tempo, você não entendeu a parada. Ah, mas aí sempre vai dar para fazer mais? Cara, você sempre vai estar pensando em como fazer melhor. É isso, essa que é a ideia. Porque o mundo funciona assim. Né? As pessoas estão sempre procurando como deixar as coisas melhores. Se for ver no teu espaço, você está sentado, alguém teve que pensar em deixar a tua vida melhor. Se o cara não pensasse que dava para deixar a tua vida melhor, não tava aquele negócio ali. Se ele falasse que já é assim, a vida já é assim, e pronto, fudeu. Isso gera confiança no cliente. Lembrando que temos 2 pilares, né, para conseguir fazer o nosso trabalho, que é ajudar o cara a crescer. Uma relação de confiança e uma relação de profissionalismo. Então, sermos organizados e planejados tem tudo a ver com marketing digital e vendas. Tem tudo a ver com a missão da Impar. Tem tudo a ver com usar o nosso tempo da melhor maneira em respeito ao cliente. Então, quando o cara olha e fala, puta, cara, os caras anotaram tudo que eu falei na reunião e eles trouxeram na outra reunião e tem um check ali. A gente conversou 10 coisas, eles fizeram 9, a que eles não fizeram, eles estão me mostrando aqui porque eles não fizeram e já disseram quanto que vão fazer. Puta que pariu. Quem que não gosta disso, cara? Quem que não sente que, nossa, valeu a pena, hein? Nossa, estou no lugar certo. Então, organização, planejamento e outra, isso aqui nos protege, né? Principalmente. Isso aqui começou, galera, quando o Fernando, 3 vezes mais maluco do que esse que vocês conhecem, trabalhava com o Cris e eu cobrava do Cris 15 coisas no dia. Daí eu comecei a falar assim, Cris, essa aqui é mais importante. Essa tarefa é mais importante. Aí chegou um momento que tinha 10 tarefas mais importantes. Entendeu? Aí o Cris falou, Fernando, não dá. Só de prioridade 1 tem 10 coisas. Aí que a gente começou a criar o monta o teu dia. Aí o Cris montava o dia dele, me entregava e falava, ó, o que eu consigo fazer é isso. Beleza. Aí fudeu. Aí a gente tinha que pensar o que fazer com o resto. Então essa cultura que a gente tem hoje de todo mundo montar teu dia, veio exatamente de o Cris parar de ficar discutindo por besteira. Porque eu cobrava uma coisa, ele falava que não dava, e eu falava que acho que dava, aí pronto. A gente começou a levar isso pro racional e pro tempo. O tempo que vai dizer. Né? Em nenhum momento eu duvidava do Cris se ele trabalhava ou não. Então, se ele estava me dizendo que aquilo ali demorava aquele tempo, lógico, eu podia ajudar ele com, às vezes, cortar alguns caminhos.
né, como dono da empresa, mentor ali, etc., podia ajudar ele, mas lógico que não ia passar muito daquilo ali. Então, se tinha 10 coisas importantes para fazer e só dava tempo de fazer 5, a gente ia ter que pensar o que fazer com as outras 5. Ou contratava alguém, ou falava com o cliente, ou resolvia o problema, ou eu tinha que me meter. Ponto. Então, muito do que a gente tem hoje é muito baseado nisso, nessa relação de confiança, nessa relação de se proteger. Quando o cliente vier também com, eu quero 82 campanhas, hoje a equipe já está muito mais madura para, fulano, para fazer isso aqui, eu não vou entregar no prazo do dia tal, por causa disso, 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 disso. Nós somos organizados. Se você acha que o tempo ele é elástico ali, que você consegue abrir um tempinho a mais, etc, etc, a culpa não é nossa. Então, entendam a importância desse princípio, tá, galera? Como ele nos ajuda em milhões de coisas. É isso. Para a gravação, hein, Cris? Deixa eu fazer um pipix aqui. Gostaria